Pessoal, estamos de volta com o ex-jogador do Atlético, com o médico otorrinolaringologista Odílio Ribeiro Mendes. E a gente falando aí da sua entrada na faculdade. Sim. Foi difícil para vocês, que já vinha de uma rigidez, de um internato, um estudo realmente afinco, mas a medicina apresenta uma série de outras coisas. Muita gente, inclusive, já tem um baque logo de cara quando vai fazer dissecação, essas coisas. Realmente. Como é que foi atravessar a faculdade? Não foi tão assim diferente. Eu senti tão bem na escola e nada me assustou muito, não, sabe? Inclusive a sala de anatomia, sim, eu a princípio, quando cheguei, que eu a conheci, era uma sala imensa, uma sala muito grande, com talvez uns 100 ou 100 e poucos cadáveres, né, naquelas mesas de mármore, para que a gente estudasse, enfim. Mas isso era o que todo mundo falava, a sala de anatomia, realmente eu superei bem, não sofri nada com aquilo, não fiquei tendo sonhos como alguns colegas começaram a ter e falavam, né? Que, o pessoal sonhava com e a gente apelidava o nosso cadáver, tinha um nome, eu me esqueci, infelizmente. O seu. O nosso lá. Eram 2 para cada estudante. Naquela época era farto isso. Isso foi acabando a cada ano que foi passando, sabe, Denis? Hoje é muito difícil, são peças mais elaboradas, né, de material aí, não do cadáver mesmo, né? É muito difícil hoje você. Hoje é achar por aí. Agora, a grande pergunta, a partir do momento que se formou médico, por que a escolha da otorrinolaringologia? A otorrinolaringologia realmente é uma paixão. Aliás, eu, no 3º ano de medicina, eu queria ser psiquiatra. E daí eu realmente procurei um hospital de psiquiatria do Estado, porque lá a gente poderia ficar, teria casa e comida lá, sabe, no 3º ano. Estava ainda precoce, mas acabei indo lá para o Hospital Raul Soares, é um hospital psiquiátrico de gente e de nome, a gente aprendia muito lá. E graças ao Dr. Rodrigo Teixeira Salles, que é um grande médico de lá, um psiquiatra, que me falou: Odílio, você está muito interessado, estou vendo da sua conduta aí, você quer fazer psiquiatria mesmo? Eu tenciono, eu gostaria de fazer psiquiatria. Daí ele falou assim: não, eu vou te dar um livro para você ler, vou te emprestar um livro. Se você conseguir desenvolver bem com esse livro, você será um psiquiatra bom. Aí ele me trouxe Interpretação dos Sonhos de Freud. Eu não conseguia andar com o livro. Você imagina, Denis, você ficar demais. complexo e outra coisa, você ficar interpretando sonhos e tal, que tem uma ala da psiquiatria que o psiquiatra, a primeira coisa é que pergunta ao paciente: você sonhou? Sonhou com o quê? Como é que foi o sonho? Então, isso é determinada ala da psiquiatria. E o Dr. Rodrigo era um excelente psiquiatra, mas eu não conseguia, eu sofri com aquilo. Uns 10 dias eu devolvi para ele e agradeci, falei: eu vou fazer otorrinolaringologia, que é o que eu gosto mesmo. Já descobri. Não, olha, essa não é a minha praia. Não é de forma nenhuma. E daí eu me direcionei. Se apaixonou. Exatamente. A gente pensando nesse período, você já devia estar com quantos anos? Quando estava no 3º ano, com 20 e pouquinhos, né, 22 anos, por aí. Casamento por essa época não? Não, de forma nenhuma. Casei bem depois, eu terminei a medicina lá, fiz residência, fiquei mais 2 anos lá, fui para o Rio de Janeiro, eu tinha passado numa residência em Belo Horizonte, em 2 residências lá, uma em São Paulo, no Hospital São Paulo, e lá no Hospital dos Servidores do Estado, que era um hospital de referência. Aí fui aconselhado, um grande amigo do meu pai,
que pediu orientação a um chefe da cadeira de otorrinolaringologia da Santa Casa, para onde que eu devesse ir, que eu tinha feito provas e passei nessas residências. Aí ele falou, ele tem que ir para o Rio de Janeiro. Eu imagino, eu muito menino ainda até. 20 e poucos sabe, anos. 20 e poucos anos. E assim, sem maturidade até. Aí eu fiquei pensando, ir para o Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Mas certo é que acabei indo e me dei muito bem, gostei demais de ter ido para o Rio de Janeiro. Né, porque depois acabou fazendo especialização na França lá, também. Pois então, foi lá no Rio de Janeiro que eu consegui uma das coisas que me fez com que eu fosse para o Rio e não para São Paulo, foi que lá tinha um médico, ele era um otorrinolaringologia que fazia mais a otologia, mexia mais com o ouvido, e era um representante direto do professor Portimão, lá de Bordeaux, na França. Isso que me fez eu ir, porque eu queria chegar até ele, não sei como, porque eu pleiteava ir para a França depois. E consegui isso. Fez também? Fiz lá. Fiz 2 anos no Rio de Janeiro e 1 ano na França, lá em Bordeaux. Casamento, foi muito interessante. Você não, já só tá depois vacinado. Foi só Foram depois, 3. porque foram 3. Foi só depois que eu cheguei aqui em Montes Claros, sabe? E foi curioso, não foi diretamente que eu fui para a França. Eu cheguei em Montes Claros, o meu pai tomou dinheiro emprestado de um compadre dele lá em Salinas. Um dinheiro a juro bem baixinho, eu lembro muito bem disso, mas foi um dinheiro grande, importante, porque eu comprei, assim, do bom e do melhor que eu precisava para a especialidade, microscópico, audiômetro, todo o material para endoscopia, enfim, foi tudo do bom e do melhor que eu comprei. Montei realmente um consultório bem legal. E aí vim para Montes Claros, comecei a trabalhar. Aí tinha uma demanda acumulada muito aqui de cirurgias, porque a gente chegou com um novo conceito da otorrinolaringologia, com cirurgia de ouvido, que não se fazia, né? Aqui em Montes Claros. Daí, 5 meses depois, chegou a carta da França, que eu tinha pleiteado, eu tinha até esquecido disso, porque eu trabalhava muito aqui. Sim. Cheguei junto com outro colega, o Edivaldo Vessiani, que infelizmente se foi, mas, né, morreu, infelizmente. Um bom colega, um ótimo colega, tomava conta da otorrinolaringologia na Santa Casa e eu no Hospital São Lucas e lá no Hospital Santa Terezinha. Aí chegou essa carta, convite. Olha para você ver que coisa curiosa. Meu Deus, o que eu vou fazer? Vou, não vou? Vou, não vou? Peguei o carrinho aqui, fui a Salinas para mostrar ao meu pai a carta. Meu pai, está aqui a carta que veio lá de Bordeaux, do professor Michel Portimão. E ele falou, não, pode ler, eu não sei francês. Aí eu li a carta, ele falou, você já comprou a passagem? Olha para você, filho. Está vendo que meu pai era uma pessoa realmente adiante de tudo. Eu chegando em Montes Claros, começando a trabalhar, foi desse jeito, Denis. Eu tive que parar com o atendimento, com fechar o consultório e fui embora, porque ele falou isso. Eu falei, pai, eu preciso de pagar, nós temos que pagar. Eu já tinha pago uma parte já e realmente o consultório muito cheio, né? Uma demanda acumulada de tudo, enfim. Aí ele fez com que, graças a Deus, ele me fez, porque eu não iria. Não iria porque eu estava vendo que eu tinha que ficar para trabalhar essa coisa toda. Mas certo é que eu fui. Aí eu falei, pai, não precisa pagar a passagem, nem pagar... lá vou ter o hospital para morar, vou ter alimentação e tudo. E é desse jeito. Foi uma bolsa do governo francês. Eles me pagavam lá 2.000 francos franceses, o que equivalia mais ou menos $500. Mas a gente almoçava no hospital, jantava no hospital, café no hospital, dormia. Era um dinheiro que sobrava mesmo, né? Então foi bem legal. E para você ver essa referência que o pai tem, meu pai foi importantíssimo. Eu esperei chegar esse momento para falar daquele carrão
Eu falei, imagina Odílio em Belo Horizonte com um Fuscão. Com Fuscão. Graças ao seu pai. Graças ao meu pai. Vou botar você com 4 rodas. Ele tinha uma economia lá guardadinha, que eram as ações do Banco do Nordeste. Uhum. E um amigo dele falou assim, Moacir, está na hora de vender, porque ela subiu muito. Aí ele vendeu essas ações, que comprou 2 carros. Naquela época estava saindo o Fuscão. Uhum. O Fuscão, um para ele e um para mim. Olha que legal, Que Fuscão maravilha. novo, 0, chegar no último ano da faculdade, 4º ano. Conquistador. Nossa Chegava Senhora. com o carrão, conquistava todo mundo. Mas foi muito importante. Eu vou voltar, a gente chegou na França, mas eu vou voltar lá para o Rio de Janeiro. Sim. Uma das paixões do Dr. Odílio é a Fórmula 1. Sim. E na época, até hoje. Jacarepaguá era, Lá, sim. era a corrida lá, né? Não era em São Paulo, era em Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro. Uhum. Exatamente. Só que essa paixão deu lugar a uma outra coisa. Como é que foi que você se apaixonou e acabou se tornando piloto de ultraleve? Realmente, foi isso. Foi em 1983, 2 ou 3, por aí. Então, eu fui numa Fórmula 1 lá no Rio de Janeiro e quando eu vejo 4 aeronaves assim, coisinhas estranhas, voando sobre... Fiquei impressionado com aquilo, como sempre fui impressionado com aviação, com voos, aviões, enfim. Esqueci até da Fórmula 1, quando começou, teve a arrancada dos carros da Fórmula 1, aí eles tiveram que sair. Eu tenho a impressão por motivo de segurança, coisa parecida. Uhum. Aí eu saí, deixei a Fórmula 1 e fui procurar saber o que era aquilo. Aí alguma pessoa não sabia, outro não sabia, até encontrar alguém que falar, estão lá no Clube Esportivo de Ultraleves. Tem 4 lá, que são esses 4 aí. Uhum. E, por sinal, era em Jacarepaguá. Fui até lá, larguei e fui até lá. E lá procurei saber, teve uma pessoa muito legal que me informou até onde comprava, que era em São Paulo, né? Aí, Acabou comprando. Acabei comprando, já tinha voltado da França nessa época, já estava trabalhando muito. Uhum. Acabei comprando sem saber voar, mas o dono prometeu que mandaria uma pessoa para te ensinar. Para me ensinar lá. Aprendi a voar lá em São Paulo. Aqui naquela época tinha a Varig que saía de Foz do Iguaçu, passava em Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Montes Claros e Salvador. Uhum. E voltava fazendo esse mesmo percurso. Na sexta-feira eu pegava esse voo da sexta, descia em São Paulo e no sábado a gente voava lá até eu aprender. E voltava domingo. Aí voltava. Aí chegou o meu ultraleve, aí fiz alguns poucos voos aqui, porque tive muito problema. Por quê? Estava ainda, era uma aeronave ainda sem muita segurança. Ô, Denis, era uma cadeira como essa, por exemplo, 2 asas grandes, imensas, né? O motor na mão direita e o manche aqui na mão esquerda. Era só isso. Não tinha altímetro, não tinha velocímetro, Tudo não no tinha nada. olhômetro. Tudo mais ou menos assim. Você tinha que ter ideia Pra ter do que você sentido. sentia. Você sentia o voo, sabe? E aí a Infraero, e realmente tive problemas, eles queriam proibir o voo. Voei pouco. Tive até um jornalista, um colega seu de Belo Horizonte, que fez uma página imensa no estado de Minas. Você foi o pioneiro. Foi o pioneiro de Minas Gerais. De Minas Gerais, Foi. o primeiro piloto de Minas ultraleve Gerais. em Minas Gerais. Até lembro que os céus de Montes Claros, com um colorido assim e tal, eu não lembro muito bem o que foi escrito. Mas foi interessante. Aventuras paralelas à profissão, é muito bom, né, essas coisas. Sim. A gente tem que ter isso mesmo. A gente acabou tocando no assunto sobre casamentos, falando que foram 3. Desses 3 casamentos, 2 filhos. 2 filhos. Do primeiro casamento tem uma filha que é médica em Belo Horizonte, não seguiu a profissão do pai, infelizmente. Eu até pensei que ela pudesse fazer otorrinolaringologia. Ela mudou a Que especialização. eu dei aula aqui na Unimontes, aí 35 anos, e sempre falava com a turma. Quando começava a aula de otorrino,
Eu falava que é a especialidade mais bonita, e continuo falando até hoje, da medicina. Né? Os sentidos nossos estão aí com a otorrinolaringologia. Aposto que devem ter alunos seus que são colegas hoje. Ah, sim, sem dúvida. Eu tenho a impressão que quase todos os otorrinos que tem aqui foram meus ex-alunos aí. Quantos anos? Como é que surgiu essa oportunidade e quantos anos de professor? Aqui é porque, então, eu queria vir, primeiro, queria de preferência se fosse perto dos meus pais, né? E Montes Claros seria a cidade ideal. Na época que eu cheguei para cá, Montes Claros devia ter uns 100 mil habitantes, mais ou menos. E já tinha faculdade de medicina, porém era uma fundação. Logo depois que estadualizou, e enfim, eu cresci junto com a faculdade. E quando eu cheguei, o Dr. Luiz Gonzaga Quintino era o professor da otorrino, e ele foi chegando, aproximei até ele falou que estava esperando que alguém viesse para tomar conta da cadeira de otorrinolaringologia, e daí eu fiquei. Né, durante 35 anos. Se aposentou lá? Aposentei já. Sou ex-piloto, ex-jogador e ex-professor. Mas otorrinolaringologista atuante. Isso aí eu não parei. Forever. Maravilha. E o filho, ele faz o quê? Sim, Odílio, do primeiro foi isso, casamento, ela é dermatologista, essa é a minha filha. E o Odílio, que é 17 anos do segundo casamento, vai fazer 18 anos agora. Aliás, nós fazemos 18 anos no dia próximo, 5 de abril. A idade dele é no mesmo, ele nasceu no mesmo dia. Nasceu no mesmo dia que você. Tem o mesmo nome e nasceu no mesmo nome. Dia. É por isso que eu coloquei, para diferenciar, eu coloquei um Y no primeiro I dele. E vai seguir seu caminho ou já está... Eu acho que não, Odílio, ele não tem um perfil assim para medicina, não, que eu já conversei bastante com ele, que tem que gostar muito. Medicina você tem que gostar, tem que ter gostar muito. Né? E como a gente conversou, o consultório bombava. Era uma loucura. Exatamente, era eu e o Edivaldo, a gente trabalhava demais, até trabalhamos juntos, a gente não tinha tempo, era um tomando conta de um hospital, eu do outro, ele ficou um ano depois que eu voltei da França, ele cobriu para mim, depois ele foi para Belo Horizonte, ficou lá um ano também, isso aqui. Você fez a cobertura também? Fiz a cobertura, uma coisa de louco. Tá achando que montar uma clínica como ele montou é fácil? Foi barra? Você vai saber detalhes daqui a pouco, depois do intervalo, rapidinho. Segura aí.